Olá, provedor, me chamo Edmilson, faço parte da equipe técnica aqui da Power Network e o assunto de hoje é sobre alça pré-formada. Quando você for adquirir uma alça para a sua aplicação, você sabe como identificar qual é a alça ideal? Será que você pode comprar uma alça pela cor, pelo tamanho, pelo número de fios, pelo comprimento da alça? Se você sabe a resposta para todas essas perguntas, você está de parabéns. Porém, se surgiu algumas dúvidas, reserve um tempo do seu dia para ver esse vídeo. Como vocês devem saber, a alça pré-formada é o produto usado em conjunto com outros acessórios para fazer a ancoragem do seu cabo no poste. A ancoragem é o fato de você fixar o cabo numa posição específica de forma que você consiga tracioná-lo e esse cabo ele não se escorrega na alça. Existem várias alças para diversos tipos de cabo, seja ele cabo óptico, cabo para rede elétrica, cabo telefônico, cordoalha, enfim. O foco desse vídeo hoje vai ser passar algumas dicas dentre as alças que são usadas para o ramo de telecom. Dentro da área de telecom, existem duas alças que geralmente são usadas. Existem as alças de alumínio e as alças de aço, também conhecido como CCE. As alças de alumínio geralmente são alças mais leves, alças que têm uma durabilidade maior do que a de aço e também são alças mais flexíveis. Então, geralmente as alças de alumínio são usadas para cabo óptico. Já as alças de aço ou as alças CCE são alças mais baratas, porém essas alças não têm uma durabilidade tão grande igual as alças de alumínio e também é uma alça que é um pouco mais rígida. Aí você pode ter a seguinte dúvida: por que usar uma alça de alumínio ao invés de usar uma alça de aço no cabo óptico? O cabo óptico ele tem as fibras internas e essas fibras, quanto menor o pressionamento, quanto menor a força que você exerce sobre ela, melhor vai ser o desempenho para a fibra. Então, quando você vai estar colocando a alça ao redor do seu cabo óptico, quanto menor a pressão que essa alça fizer na capa do seu cabo, melhor vai ser, porque ela não vai transferir a força dessa capa, que é exercício na capa, até a fibra que está dentro do cabo. Então, essa propriedade que é obtida com a alça de alumínio, pelo fato dela ser mais flexível, ela consegue estar fazendo o uso no cabo de forma que ela consiga se moldar melhor ao cabo e transferir menos energia, menos tracionamento até a fibra que está dentro desse cabo. Se você for estar usando uma alça de aço para cabo óptico, alguns provedores até usam devido ao custo ser menor, porém a alça de aço ela não tem uma flexibilidade tão grande igual a alça de alumínio. Então você pode estar fazendo com que você diminua a vida útil do seu cabo conforme o tempo. Além do material da alça em si, pelo fato de ser de aço, a durabilidade dela também ser menor. Então, de forma geral, para cabo óptico, você usa sempre que possível uma alça de alumínio, por essas propriedades que eu acabei de comentar. E, se for o caso, você quiser usar uma alça de aço, também dá, mas saiba que a durabilidade da sua aplicação, tanto da alça quanto do cabo, vai ser menor. Agora, um ponto importante: como escolher a alça ideal para o seu projeto, para a sua aplicação? Como vimos anteriormente, a alça de alumínio é a mais indicada para cabo óptico e a de aço pode ser uma opção para você usar com cabos telefônicos, cordoalha ou até mesmo um tipo específico de cabo óptico que é o cabo drop. Primeira coisa, quando você for solicitar o fabricante ou a sua revenda, qual alça ideal? Primeiro você tem que identificar o tipo de cabo que você vai estar usando. Se for um cabo óptico, você tem preferência por usar então a alça de alumínio. E outro ponto muito importante é o diâmetro do cabo. Então vou estar mostrando aqui para vocês na tela um datasheet de um cabo em específico. E esse cabo aqui é um cabo AS80 e o diâmetro dele é de 8,5 milímetros, podendo variar para 0,2 a mais ou a menos.
A alça que eu for ter que indicar para esse cabo tem que ter também esse diâmetro dentro do seu intervalo de aplicação. Nesse caso em específico, vou estar colocando essa outra imagem aqui para vocês. Eu teria que estar indicando essa alça aqui, que ela consegue pegar cabos com diâmetro de 8 até 8,5 milímetros. Quando você for consultar aqui um de nossos consultores para estar fazendo a cotação da alça ideal para o seu cabo, você apenas passa o diâmetro do seu cabo que você vai precisar e os nossos consultores, os nossos vendedores vão estar indicando a alça ideal para você. Assim como os cabos óticos no geral usam a alça de alumínio, existe um cabo em específico que você pode estar usando uma alça de aço, uma alça CCE. Esse cabo é o cabo drop, o cabo usado em última milha para atendimento dos clientes finais. Então, sempre que você for usar um cabo que tenha um elemento de sustentação que você consiga destacar do cabo, como por exemplo esse cabo drop ou até mesmo o cabo figura 8, alguns fabricantes acabam chamando ele de cabo drop também. Então esse cabo aqui, ele tem 3 opções de alça para você estar escolhendo com esse produto. A primeira alça é a opção que você tem para fazer o agarramento somente do elemento de sustentação do cabo drop. A segunda opção de alça é para você fazer a fixação no elemento de sustentação do cabo drop, porém com ele desencapado, ou seja, na hora de você usar, você tem que tomar cuidado para desencapar o elemento de sustentação e aplicar a alça apenas sobre o elemento de sustentação desencapado. E a terceira opção de alça são os modelos que você consegue usar a alça sobre todo o cabo drop, ou seja, envolvendo tanto a parte da fibra quanto o elemento de sustentação. Qual que é a mais indicada? Nesse caso em específico, todos os cabos óticos que têm a possibilidade de você destacar o elemento de sustentação, você consegue uma propriedade, uma usabilidade maior se você está aplicando sobre apenas o elemento de sustentação destacado. Então, isso quer dizer que se você comprar a alça, que você consiga fixá-la apenas no elemento de sustentação, seja ele encapado ou desencapado, você vai conseguir ter uma durabilidade maior, digamos assim, uma usabilidade maior do que se você colocar a alça no drop inteiro. Por que tem essa diferenciação? Quando você usa apenas o elemento de sustentação para ancorar o cabo, você consegue fornecer uma tração maior nesse cabo, sem que você prejudique as fibras que ficam internamente dentro desse cabo. A partir do momento que você pega uma alça e envolve sobre todo o cabo drop, a tração que você vai fornecer nesse tipo de situação, ela vai ser menor do que a tração oferecida quando você usa apenas no elemento de sustentação. Em termos práticos, isso depende de fabricante para fabricante, mas vamos supor que você use um cabo drop de um fabricante X só no elemento de sustentação para fazer a ancoragem. Nesse tipo de situação, você consegue fazer aí uma tração de 80, 90 kg ou kgf de força no cabo sem que você danifique o produto. Em contrapartida, se você for usar a alça sobre todo o cabo drop, de 90 a 80 kgf de força, você vai diminuir por uma tração de 30 kg ou 30 kgf. Então, você tem todas essas possibilidades de estar usando a alça, contanto, é interessante notar que existe uma diferença no uso quando você for usar uma alça ou para somente o elemento de sustentação, seja ele encapado ou desencapado, ou para o drop inteiro. Aqui na Power Network temos as 3 opções de alça, tanto a alça para o elemento de sustentação encapado quanto para o desencapado ou até mesmo para o cabo drop inteiro. Outro tipo de cabo que temos a alça aqui também são as cordoalhas. As cordoalhas, dentro do contexto de telecom, existem tanto as cordoalhas de elétrica quanto as cordoalhas de aço.
As cordoalhas de elétrico ou até mesmo de aço existem em diversos tamanhos, como 4,8 mm, 6,4 mm, enfim. E existe também uma alça dedicada para cada tipo de cordoalha, ou seja, existe uma alça dedicada exclusivamente para cordoalha de elétrica e outra alça exclusivamente para cordoalha de aço. Ambas as alças são de aço, são alças CCE. Porém, você não pode estar usando uma alça que é destinada para cordoalha de elétrica em uma alça que é destinada para cordoalha de aço. Porque geralmente uma alça que é destinada para cordoalha de elétrica, ela fornece uma pressão menor na cordoalha em comparação com a alça que é destinada para o cabo de aço. E vice-versa, se você pegar uma cordoalha pegar uma alça destinada para fazer a ancoragem de uma cordoalha de aço, a pressão que ela exerce sobre a cordoalha é maior do que a alça que é destinada para cordoalha de elétrica. Então, às vezes, você pode estar pegando uma cordoalha de elétrica, tentando usar na de aço, mas não é sempre que isso daí vai dar certo. Então, na via das dúvidas, compre a alça correta de acordo com a cordoalha que você vai estar usando e para o diâmetro que ela é especificada também. Fora esses pontos que eu destaquei, tem um outro ponto que gera muitas dúvidas entre os clientes. Vou citar um exemplo. Às vezes o cliente ele compra uma alça no fabricante X e essa alça atendeu todos os pontos que eu expliquei anteriormente, ou seja, para cabo óptico ele tomou cuidado de escolher uma alça de alumínio e uma alça também que tenha o diâmetro correto de acordo com o cabo que ele vai estar usando. Porém, o cliente, por um motivo ou outro, decidiu comprar essa alça em outro fabricante, em outra revenda. Um ponto que gera muita dúvida é que a alça, geralmente os fabricantes identificam por uma lista. Por exemplo, essa aqui tem uma lista vermelha. Essa alça aqui, de um fabricante, não quer dizer que se você comprar uma alça de mesma cor de outro fabricante, vai ter as mesmas propriedades, as mesmas características que essa alça aqui. Essa parte de ferragem, principalmente a alça, ela não tem um padrão universal, não tem um órgão que regulamenta esses tipos de ponto para o produto. Ou seja, essa alça que é por um diâmetro de cabo em específico, tem uma quantidade de fios, tem um comprimento definido, pode não ser igual à alça de um outro fabricante que tem a mesma identificação de cor, porém pode ter uma propriedade diferente. Às vezes o tamanho é diferente, o intervalo de aplicação é diferente, então não existe a possibilidade de você escolher uma alça pela cor. Isso volta naqueles pontos que eu expliquei anteriormente de verificar o material da alça de acordo com o cabo que você for usar e o diâmetro de aplicação dessa alça. Quais os cabos que ela envolve de acordo com a grossura do cabo, de acordo com o diâmetro do cabo. Mas se mesmo assim vocês escolheram a alça como material ideal, escolheu uma alça que tenha um intervalo de aplicação que seja ideal para o cabo que você for estar usando, e mesmo assim a alça ela não apresentar um bom desempenho, pode ser também que existem outros pontos que estejam influenciando para essa alça não estar desempenhando o papel que ela deveria desempenhar, visto que você atendeu todos esses pontos que eu expliquei anteriormente. Todas as alças, de uma forma geral, na parte interna, ela tem um material abrasivo, geralmente é um dióxido de alumínio. E esse material abrasivo é que dá a fixação desse material no cabo óptico que você for estar usando. Ou no cabo óptico, no cabo telefone, cordoalha, seja qual for ele. E às vezes, esse dióxido de alumínio ele acaba soltando da alça, seja por um processo de fabricação mal feito de um fabricante em específico, ou então pelo fato da alça ser armazenada de uma forma incorreta, enfim. Ou então também uma outra coisa que acaba acontecendo, do provedor estar reutilizando essa alça mais de uma vez, então está saindo esse material abrasivo, e isso quer dizer que conforme você for usar a alça no cabo, se assim acontecer, se esse óxido de alumínio se soltar da alça,
consecutivamente a probabilidade do cabo escorregar na hora de fazer a tração vai ser maior também. Então tome sempre o cuidado de estar evitando de usar a alça mais de uma vez e tá pegando também a alça de fabricantes confiáveis. Por isso que eu convido você a falar com um de nossos consultores, que os fabricantes que trabalhamos, a gente certifica-se de que vai ser um produto que não vai te dar problema futuramente. Bom, é isso. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, estaremos prontos para te ajudar e até o próximo vídeo.